Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher recebeu mais um caso de assédio sexual e moral a uma servidora da Segurança Pública. A policial penal Pamela Lima contou sobre as investidas do ex-coordenador-geral do presídio, inspetor José Martinho Drummond, que fica em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de BH. Tudo começou como a forma que o coordenador-geral da unidade reagia às minhas publicações, na rede social, com comentários maldosos e desrespeitosos. Eu suportei isso por medo mesmo de retaliação. Só que foi ficando pior, ele foi cada dia ficando pior e passou a me cumprimentar de forma desrespeitosa, me puxando pelo braço, forçando beijo, abraço. E uma certa vez, ele passando pela portaria, que era onde eu estava trabalhando, ele me cumprimentou dessa forma, e aí eu fui bastante incisiva com ele e disse que eu não gostava dos cumprimentos dele. E isso iniciou uma discussão minha e dele, discussão essa que, no fim, resultou no ato punitivo dele dizer que eu ia trocar de equipe. Os pedidos dela para voltar à antiga equipe foram negados. Entre as justificativas da direção do presídio estaria que a adaptação ao trabalho é um dos critérios de avaliação de desempenho. Para a policial penal, a troca, mudando a rotina dela, foi uma forma de retaliação pela denúncia. Por ter denunciado, eu acredito hoje estar vivendo um assédio, porque, como eu já mencionei, eu estou numa equipe em que eu trabalho com um dos denunciados, e até hoje eu não consigo ir para Brasília ver meus filhos. Eu não consigo, não tenho como trocar o plantão, porque todos os outros servidores já têm com quem trocar, seus plantões, porque a grande maioria da Drummond são pessoas que vieram de fora. O diretor-geral do presídio participou da audiência e disse que as denúncias feitas pela servidora foram acolhidas, com a preocupação de proteger a vítima, mas também de não expor os acusados. Um deles, o ex-coordenador-geral da penitenciária, já foi transferido de unidade. Assim que eu tomei conhecimento das alegações, as ações administrativas cabíveis ao gestor, de acordo com o próprio regulamento que conduz a nossa profissão, de acordo com o próprio celeuma normativo, que nos força a agir assim, eu adotei as medidas necessárias. Está em vigência investigações preliminares acerca dos dois casos, tanto do caso de assédio sexual, quanto do assédio dito moral. Então, todas as ações foram adotadas. O que não foi feito, e eu sustento até o presente momento, foi atender o pedido pessoal de retorno para a equipe que ela queria. Hoje, nós temos, sim, de um lado, uma pessoa que está sofrendo, sim, e eu me proponho, enquanto diretor, sim, de atender, de fazer tudo o que for possível para minimizar isso, ampará-la e auxiliá-la dentro do que for legal. Mas também quero concitar para que nós discutamos também a questão de pessoas que, hoje, a grosso modo, pelo um senso comum, ele já é condenado por um crime. E, infelizmente, nesse momento, nós temos uma veiculação de um caso tão sensível que eu acho que poderia ser tratado, sim, de uma forma menos expositiva. E, como nós estamos tratando isso tão aberto, nós temos duas facetas. Nós temos a condenação de um lado, nós temos o problema que é exacerbado da outra parte, que é, no caso, da suposta vítima. A deputada Ana Paula Siqueira, presidente da comissão, lembrou que é preciso coragem para denunciar. Ela se mostrou preocupada com o posicionamento adotado pela direção e considera fundamental enfrentar a cultura de proteger acusados e penalizar vítimas. Daniel, a gente percebe cristalinamente na sua colocação exatamente o ponto central de discussão aqui dessa audiência. A naturalização da defesa do, entre aspas, condenado é, por si só, o principal ponto de debate desta questão toda. A explícita preocupação de não condenar socialmente, publicamente, uma situação que é inadmissível. Há, na sua fala, um eco disso que a gente precisa enfrentar
dentro das nossas instituições, né? Para ele, que vai passar por todo o processo, assim eu espero, que passe por todo o processo legal, jurídico, né, de escuta, de julgamento, de tudo que tiver que ser feito, e se durante esse processo ele comprovar que não tem nada disso, não tem condenação. Não é esse aqui o nosso ponto. Não é essa esfera aqui que vai fazer essa análise. Agora, colocar a pessoa que é vítima, que está denunciando, como ela está utilizando isso para alcançar um desejo pessoal de estar aqui ou acolá, isso é o que tem regido, a Aline me corrija se eu estiver muito enganada, mas é o que está dando o tom dessas discussões e, ao fim e ao cabo, a penalização da vítima. Agora, nós estamos ouvindo aqui, dando a oportunidade para a vítima, porque, antes de chegar a este momento, o que se foi feito foi dar atenção ao acusado. E a Pamela continuou tendo que enfrentar, entre aspas, sozinha, lá na unidade prisional. Claro, ela teve o apoio da advogada, de todo o corpo jurídico, nosso sindicato da senhora, mas ela está dentro da unidade ao qual ela sofreu e sofre esse assédio. Sindicatos e advogados que defendem a servidora avaliam que a forma como as denúncias foram conduzidas tornou a situação dela na unidade insustentável. Gostaria de cobrar aqui um posicionamento efetivo das autoridades no sentido de afastar a vítima do ambiente de agressão, né? Não obstante o agressor, o denunciado, tenha sido afastado, como a própria Pamela e a deputada ressaltou aí, ela permanece no ambiente de agressão. O ponto principal, além de afastar, né, o denunciado, o agressor, é tirar essa servidora do ambiente onde ela foi agredida, porque a revitimização dela é diária, né? Ela, a todo momento, ela tá em pânico, porque ela não sabe se quem está tratando com ela ali está tratando para o bem dela ou se está tramando contra ela. Representantes da Secretaria de Justiça e Segurança Pública falaram sobre as ações para prevenção e enfrentamento ao assédio sexual e moral e que o caso da servidora já está sendo acompanhado. O superintendente de segurança do Departamento Penitenciário disse que está à disposição para trabalhar com os sindicatos nesse e em outros casos de assédio. Há o pedido de movimentação da Pamela para uma outra unidade prisional. Eu entendo, diante de tudo que foi consignado aqui, que é, sim, uma boa alternativa, a exemplo do que fizemos com o suposto agressor. Há uma diferença, porque esse suposto agressor era detentor de um cargo de confiança, o que nos permitiu fazer a movimentação com mais facilidade. Entretanto, há uma vedação de movimentação dos profissionais recém-chegados. Acredito que a Pamela entrou em exercício funcional no presente ano. E aí há uma vedação de edital. Então, é algo que vai ter que ter sobreposto junto à nossa liderança. Então, é uma demanda a ser apresentada aos nossos gestores superiores a mim, né? Então, eu apresento ao diretor-geral do DEPEN, o senhor Leonardo, que possivelmente irá remeter o pedido ao gabinete do secretário, para que, junto à assessoria jurídica, ele faça a análise dessa possibilidade. Então, não há impedimento para que façamos a recomendação, e essa certamente será feita. Entretanto, eu não posso aqui, gostaria muito de ser o garantidor e já sair daqui com a certeza de que a servidora vai ser designada para uma outra unidade, onde ela possa ter saúde psicossocial satisfatória para desempenhar a função. Mas eu não posso ser o garantidor disso, mas me comprometo a acolher os pedidos que foram feitos, tanto pela defesa quanto pela mesa. A deputada Ana Paula Siqueira cobrou ações efetivas do Estado no combate ao assédio moral e sexual no serviço público e na proteção das vítimas. A comissão vai continuar acompanhando, né, esse caso, tem desdobramentos aqui, inclusive com o requerimento que nós estamos encaminhando ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedindo as providências para a realocação, encaminhando também as notas taquigráficas para
acompanhamento de toda essa questão. Então, nós vamos continuar nesse acompanhamento. E eu faço aqui um apelo para que as medidas sejam tomadas para a gente poder, né, coibir, chegar a um número de 0 registros e representações, acho que 0,7 é um número pequeno, mas se a gente transformar isso em vidas, isso significa muito, né? A gente às vezes trata percentual, né? E a gente pensa que é algo distante, mas e se fosse comigo, se fosse com a minha filha, se fosse com meu vizinho, se fosse com alguém dos nossos, certamente 0, qualquer coisa é muita coisa, a gente está tratando de vidas. Então, pedir para que a gente tenha atenção a isso, que a gente possa se movimentar o máximo possível. E solicito aqui publicamente, gente, que a gente não permita nem um vestígio de perseguição à servidora Pamela, que aqui se colocou para tratar de uma questão, trazendo o nome dela, mas que eu tenho certeza e posso assim, afirmar, repercute na vida de muitas servidoras e de muitos servidores públicos, das forças de segurança pública e de outras categorias.